Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e na aula de hoje nós falaremos sobre mínimos quadrados. Ainda estamos trabalhando com produto interno lá no capítulo 6 do livro Álgebra Linear com Aplicações do Howard Anton. O capítulo 6 se refere à 8ª edição. Nós vamos usar também hoje o livro do Coleman, que é um excelente livro de álgebra linear também. Este livro aqui será utilizado para a gente mostrar uma aplicação. Bom, então vamos começar. Olha só, até agora nós encontramos soluções para sistemas AX igual a B que sejam consistentes. Quando a gente resolvia o sistema e chegava numa indeterminação, a gente parava. Então, concluíamos que o sistema não tinha solução, não é isso? Agora, o que nós podemos fazer para dar uma solução aproximada para um sistema inconsistente? Nós vamos aprender isso hoje. Olha só, os sistemas inconsistentes podem aparecer em muitas situações. Nesse caso, nós vamos encontrar um vetor x, que é a solução, que chegue tão perto quanto possível de ser uma solução de fato, certo? O que é uma solução? Vocês lembram? É quando você substitui as coordenadas do vetor nas equações, todas as equações são satisfeitas. Então, quando você tem uma solução aproximada, quer dizer que ao fazer essa substituição, nem todas as equações serão satisfeitas, mas nós queremos um erro mínimo, o mínimo possível. Bom, o teorema que nós vamos utilizar bastante é este daqui, olha só. Sejam AX igual a B um sistema linear, A uma matriz M por N e W um subespaço gerado pelas colunas de A. Então, essas notações aqui se referem às colunas da matriz A. Se AX igual a B é um sistema consistente, então quer dizer que esse vetor B é uma combinação linear das colunas de A. Esse teorema aqui, a gente já passou por ele lá em aulas anteriores, naquelas resoluções de sistemas. Sempre que um sistema desse tipo é consistente, acontece que o B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A. A existência dos escalares, que está falando aqui, ó, x1, x2, xn, são exatamente os valores que vão compor as coordenadas da solução do sistema. E esses valores coincidem com os coeficientes da combinação linear, tá certo? Bom, se o B, que é este vetor, não estiver no espaço coluna de A, que quer dizer o quê? Que ele não pode ser escrito como combinação linear das colunas de A. Então, o AX igual a B não vai ter solução. Então, quando você tiver um sistema que é inconsistente, quer dizer que esse B não pode ser escrito dessa forma, como combinação linear. Entretanto, se as colunas de A forem linearmente independentes, sempre será possível você obter um valor único que vai ser a melhor solução aproximada para o sistema. Quando as colunas de A não forem linearmente independentes, vocês vão ter infinitas soluções. Então, nós não estamos interessados em falar desse caso. Então, olha só, para ter essa melhor solução aproximada, nós vamos substituir aquele B que não pertence a W por um vetor que seja de W, mas não é qualquer vetor que nós vamos escolher. Nós vamos escolher um vetor específico, que é esse que está desenhado aqui, ó, que corresponde à projeção de B no W. Por que que tem que ser esse vetor? Porque esse vetor vai nos fornecer um erro mínimo, que é essa distância aqui da extremidade do B para a extremidade da projeção. Então, quanto mais próximo, quanto menor for essa distância, a gente vai dizer que nós estamos tendo um erro mínimo. Qualquer outro vetor que você escolher que não seja a projeção, quando você traçar essa distância, ela vai ser maior do que essa que está tracejada aqui. Então, vejam só. AX igual a B é um sistema inconsistente, porque B não está em W. Aí nós vamos considerar o sistema AX igual a projeção de B em W. E esse aqui é um sistema consistente, porque este vetor do segundo membro está em W. Então, o AX igual a projeção vai fornecer a melhor solução aproximada para o AX igual a B, certo?
Aqui nós estamos explicando o porquê do nome, método dos mínimos quadrados. Por que mínimos quadrados? Olha só. A melhor solução aproximada, mencionada anteriormente, e o método usado para encontrá-la são chamados de solução por mínimos quadrados e método dos mínimos quadrados. Tudo tem a ver com essa distância aqui. Então, se você considerar o vetor B com essas coordenadas, e o vetor projeção com essas coordenadas, calculando a distância de B para a projeção, nós vamos ter a raiz quadrada da subtração aqui dessas coordenadas ao quadrado. E devido a esses quadrados aqui, minimizar essa distância é minimizar estes quadrados, minimizar essa raiz. Então, quanto menor for estes cálculos, menor vai ser a distância. Então, daí vem o nome método dos mínimos quadrados, certo? Então, dando aqui uma continuação, como que nós vamos encontrar a solução do sistema AX igual à projeção? Porque nós vimos em aulas passadas que essa projeção de B em um espaço vetorial tem uma formulazinha para encontrar a projeção, né? Utiliza o produto interno, até que nem é uma fórmula muito difícil, ela é uma forma até fácil da gente trabalhar. Mas se trabalhar com ela aqui no sistema, vai ser um pouco inviável. Então, nós vamos fazer uma análise do que significa este sistema aqui ter solução. E aí nós vamos conseguir uma forma bem simples e rápida da gente encontrar a solução desse sistema. Então, olha só. O AX igual à projeção, a gente estava lá com AX igual a B, né? Nós estamos trocando a projeção por B. Então, nós temos AX, nós estamos trocando B por projeção de B em W. É o que está sendo falado aqui. Estamos trocando B por projeção de B em W. Então, quando você faz o cálculo, quando você olha para essa figura aqui, ó, este vetor na vertical, que a gente chamou de distância ali atrás, é exatamente o vetor B menos projeção. Nessa figura aqui, lembra da formulazinha da adição de vetores? Quando você tem aqui, por exemplo, vetor U, aqui vetor V, este vetor que liga aqui a origem do U na extremidade do V é U mais V, certo? Na nossa figura, esse U mais V, então, é o vetor B. Então, nós vamos ter B é igual vetor U mais vetor V. E nós vamos isolar esse vetor aqui, ó, que corresponde a esse aqui. Então, isolando o V, nós vamos ter B menos U. Por isso que esse vetor está com essa notação, está com esse nome, com essa expressão. Vetor B menos esse aqui de baixo, tá? Então, olha só, este vetor, que é o B menos projeção, ele é ortogonal a W. E W é essa figura que a gente está representando aqui com paralelogramo, que é o espaço gerado pelas colunas de A, tá certo? Então, B menos A é B menos AX. Por que eu coloquei aqui AX? Porque aqui nessa equação, ó, nós estamos chamando de AX igual a projeção de B em W. Então, você vai substituir projeção de B em W por AX. Então, quando você falou que B menos projeção é ortogonal a W, substituindo projeção por AX, então B menos AX é ortogonal a W, tá certo? Agora, nós vamos relembrar um teorema que nós vimos lá na aula anterior, que dizia o seguinte: o espaço coluna de A e o espaço nulo da A transposta são complementos ortogonais. Essa informação aqui é fundamental para o próximo passo. Então, como W é o espaço coluna de A, que tem como complemento ortogonal o espaço nulo da A transposta, segue que esse vetor aqui, ó, B menos a projeção de B em W, precisa estar nesse subespaço vetorial, o espaço nulo da A transposta, já que ele não está em W, né? Em W é o espaço coluna de A. Então, ele tem que estar no espaço nulo da A transposta. Então, aceitando esse fato aqui, que é garantido pelo teorema da aula anterior, nós vamos ter o seguinte: quando você fala que um vetor satisfaz o sistema homogêneo, que falamos aqui, ó,
Falamos que o vetor está no espaço nulo da transposta. Espaço nulo, se vocês lembrarem, é o espaço solução de um sistema linear homogêneo. Aqui é um AX igual a B, né? Um sistema linear homogêneo. Por exemplo, AX igual a vetor nulo. Se eu falar aqui, vetor V satisfaz o sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo. Então, quer dizer que AV é igual a vetor nulo, certo? Nós estamos falando que um vetor, que é o B menos AX, satisfaz o espaço nulo da transposta. Então, esse A que nós estamos usando aqui vai ter que ser A transposta, certo? E qual é o vetor que nós estamos dizendo que está nesse espaço nulo? É o B menos AX. Então, ó, vai ficar A transposta, que é a matriz. Aqui é o vetor que satisfaz o sistema homogêneo, igual a vetor nulo. Então, nós vamos ter essa equação aqui, ó, que ela é fundamental para a gente encontrar esta solução. Nessa equação, nós vamos fazer aqui as operações de multiplicação dentro desse parêntese. Então, nós vamos ficar com A transposta B menos A transposta AX, igual a vetor nulo, certo? Agora, notem que a variável x, que é o nosso, que guarda os termos que nós queremos encontrar, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, mais um pouquinho, a x, estamos usando aqui x, né? Tá certo. Só queria conferir o nome da variável que a gente estava usando, então é x mesmo, tá? Então, nós queremos encontrar essa variável, então nós deixamos ela aqui no primeiro membro, ó, a transposta ax, e esse termo aqui foi para o segundo membro. Então, na verdade, ficaria menos a transposta ax é igual a menos a transposta b. E agora multiplicou por menos 1 em ambos os membros para chegar nessa equação que nós destacamos aqui. Essa equação, alguns livros chamam ela de equação normal, que é com ela que a gente vai encontrar a solução. E se as colunas da matriz A forem linearmente independentes, nós vamos ter uma única solução. Então, quer dizer que essa parte aqui, ó, que é o A transposta A, tem inversa. Então, nós vamos multiplicar em ambos os membros da equação pela inversa, ambos os membros dessa equação pela inversa, e isola o x. Então, ó, aqui está o vetor x, que é a solução, a gente diz, a solução ótima para o sistema ax igual a b, a solução aproximada. Nós podemos fixar nesse passo aqui, porque ele é bem fácil de você entender, olha só. Vamos tirar essa A transposta daqui. Então, se você tirar a transposta, vai ficar AX igual a B, que é o sistema inicial. Então, olha só, dado o sistema inicial, viu que ele é inconsistente? Basta você acrescentar A transposta em ambos os membros. Porque esse cálculo aqui vai te dar uma solução aproximada. Então, é fácil de entender, né? Então, vamos fazer um exercício? Antes de fazer... vamos fazer o exercício agora. Então, olha só, exemplo 1. Encontre a melhor solução aproximada do sistema ax igual a b, que é dado por essa expressão. Antes da gente já começar a encontrar a solução, vamos mostrar que realmente ele é inconsistente. Então, olha só, aqui está a matriz A, matriz dos coeficientes, 1, 3, menos 2, menos 1, 2, 4. Aqui é vetor de termos independentes, 4, 1, 3, e temos as variáveis x1 e x2. Então, se a gente colocasse o vetor x vai ter as variáveis x1 e x2, que é quem nós vamos encontrar, tá certo? Para a gente mostrar que o sistema é inconsistente, basta você aplicar a eliminação de Gauss na matriz aumentada, AB. Então, aqui está a matriz AB, aplicamos a eliminação de Gauss e chegamos aqui nessa situação. Note que essa matriz tem uma última linha inconsistente, porque você tem aqui os coeficientes das variáveis iguais a zero e o termo independente diferente de zero. Então, é um sistema inconsistente, não há solução. Então, nós vamos agora passar a encontrar a melhor solução aproximada. Essa equação aqui, ó, que nós acrescentamos o A transposta em ambos os membros, ela vai te dar a melhor solução aproximada, não tem outra melhor que essa.
Então, olha só, você vai ter que encontrar as novas matrizes do sistema, que é o A transposta A, e o segundo membro, que é o A transposta B. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. A transposta vezes A. Aqui está o A transposta, aqui matriz A. Multiplicou, temos aqui matriz quadrada. A transposta vezes B. A transposta, vetor B, e aqui multiplicou e temos agora este vetor de variável, de termos independentes. Então, o novo sistema vai ser esta matriz vezes x1, x2, que é igual a essa matriz. Aqui nós vamos resolver normalmente e novamente usando a eliminação de Gauss. Então, você vai escalonar a matriz aumentada e aí já colocamos aqui a resposta final. Você pode usar um software para te ajudar agora, tá? Então, a solução final é essa daqui, x1 e x2, que é a melhor solução aproximada para o sistema. Qualquer uma outra vai fornecer um erro maior que esta solução. Bom, esta teoria ela é muito interessante, ela se aplica em situações como ajuste de dados. Ajuste de dados quer dizer o seguinte, nós vamos encontrar curvas que melhor se adapta a um conjunto de pontos. Com essa figura aqui fica mais claro o que eu quero dizer, olha só. Aqui nós temos os dados, que são os pontos, tem coordenadas x, y, certo? E se você pensar em uma reta, passando por esses dados, já fica fácil de você perceber que você não consegue nenhuma que pegue todos os pontos ao mesmo tempo. Olha, passa uma reta aqui, você nota que tem pontos fora da reta. Se você pensar numa parábola, podia ser de concavidade para baixo, vai ficar também pontos fora da reta. Se você pensar, você vai pensando aí em algumas funções, uma do terceiro grau, que não vai dar certo. Ok, então quer dizer o seguinte, qualquer função que você tentar colocar aqui vai ter pontos fora da reta, por isso que é uma aproximação. Você vai querer então a melhor, a que chegue mais perto, a que deixe mais pontos fora da reta, e quando deixar pontos fora da reta, que seja com a menor distância possível. Como que você vai fazer isso? Aqueles dados são do tipo x1, y1, x2, y2, xn, yn. Então, nós queremos encontrar uma função. Ela pode ser do primeiro grau, pode ser do segundo grau, e pode ser outras funções também, do terceiro, um polinômio. Aqui eu coloquei esses dois exemplos, certo? Então, continuando. Independente da função escolhida, o seu gráfico não passará por todos os pontos, isso é, vai existir pontos que ficam fora do gráfico. Porém, queremos que isso seja minimizado ao máximo, e aí entra a solução por mínimos quadrados. Então, se você vai supor, nós escolhemos aqui a função ax igual a b, tá? Então, escolhendo essa função ax igual a b, quando você supõe que os dados fazem parte da função, satisfazem a função, quer dizer que aqui no lugarzinho do x e do y, vamos pegar essa função aqui, ó, e escrever, pode escrever y é igual a x mais b. Então, para cada x, y lá, que são os dados, você vai substituir essas informações aqui, nessas variáveis. Então, da forma que a gente escreveu esse sistema, ele está sendo ax mais b é igual a y. E para cada pontinho, a gente fez a substituição. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha só, o primeiro dado tem as coordenadas x1 e y1. Então, nós tivemos aqui a informação ax1 mais b tem que ser y1. O segundo dado tem as coordenadas x2 e y2. Então, nós vamos ter aqui ax2 mais b é igual a y2. Você vai fazer isso para todos os dados que você tiver, independente da quantidade de dados. Então, quanto mais dados, melhor vai ser a sua aproximação. Mais confiável vai ser a função que você vai encontrar, tá? Então, fizemos a substituição. Esse sistema aqui, com certeza, é inconsistente, porque nem todos os dados estão de verdade sobre a reta. Então, você vai utilizar a solução por mínimos quadrados. Esse sistema aqui é do tipo ax igual a b, ou vou colocar ax igual a v, porque eu estou usando aqui as letrinhas A e B, tá?
Aí, esse sistema aqui é inconsistente, então você vai encontrar a solução acrescentando a transposta dos dois lados. Ó, e aqui, por aqui, você vai encontrar a melhor solução. Então, agora vamos aplicar isso em um exemplo numérico. Então, olha só. Nessa tabela, nós temos as informações, os dados de um composto químico cujos ingredientes são alfa e beta. Então, aqui tem a quantidade do composto, a quantidade do ingrediente alfa e a quantidade do ingrediente beta correspondente. Então, quando o composto alfa tiver 4 gramas, eu preciso colocar 5,5 gramas de beta. Quando eu colocar 5 gramas de alfa, eu preciso colocar 5,7 do composto beta. E assim sucessivamente, aqui tem várias informações. Nós queremos encontrar uma função do tipo ax mais b que modele essa situação, que se ajuste a esses dados, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai analisar aqui as informações com quantidade do ingrediente alfa e quantidade do ingrediente beta, é um par ordenado, é um xy, que você vai substituir naquela função, y é igual a x mais b, ou ax mais b é igual a y. Então, olha só, fizemos aqui, em cada equação é uma substituição. Vamos voltar aqui para você observar. Olha só, quando eu tenho 3 gramas de alfa, eu tenho 4,5 de beta. Então, 3A mais B é 4,5. Quando você tem 4 gramas de alfa, você tem 5,5 de beta. Então, 4A mais B é 5,5. Você fez isso para todos os dados. E aqui está seu sistema. Esse sistema é do tipo AV igual a U. Coloquei a letrinha V, tá? AV é igual a U. Onde A é a matriz dos coeficientes, ó, 3, 4, 5, 6, até 12. Olha que os coeficientes de B são todos iguais a 1. Não tem problema, não. Você tem que colocar fiel como o sistema é. Então, tá aqui a matriz A. As variáveis do sistema são A e B. Então, estão aqui. E o vetor de termos independentes são esses valores aqui depois da igualdade. Tá aqui, matriz U, certo? Como nós vimos anteriormente, nós vamos encontrar as incógnitas resolvendo o sistema A transposta AV igual a A transposta U. Nós acrescentamos o A transposta, matriz transposta, em ambos os membros. Utilizem um software para resolver esta multiplicação de matrizes. Eu dei a sugestão aqui de 2 softwares, vocês podem usar outros se vocês quiserem. Então, efetuando essa multiplicação, nós vamos ter A transposta A vai ser esta matriz, o A transposta U vai ser essa outra matriz. Então, com isso, nós temos um novo sistema, que é um sistema que é consistente, porque toda a teoria foi construída para que ele seja consistente. Então, você vai agora escalonar a matriz aumentada e fazendo isso, vamos ter essa solução aqui, o valor das variáveis. O valor do A é esse e o valor do B é esse daqui. Então, com isso, a função que melhor se ajusta aos dados, que é a função AX ou AB, será y igual a 0,583x mais 2,967. E com essa função, pessoal, é possível prever a quantidade de composto alfa necessário para alguma quantidade beta, e vice-versa. Então, agora com essa função, você pode fazer várias estimativas. Notem aqui nesse gráfico que existem pontos fora da curva. Então, quer dizer que é uma reta que não passa por todos os pontos, mas ela é a melhor reta. É a reta que deixa o mínimo de pontos fora e com as menores distâncias, certo? Eu adoro essa teoria aqui, essa parte ela tem aplicações muito interessantes. Você pode fazer agora aí vários experimentos. Pegar um grupo de alunos, um grupo de pessoas e colocar peso e altura, por exemplo, peso e altura, mas pode ser várias outras coisas que você deseje uma função para modelar aquela situação. Em cima da função, você pode fazer várias previsões. Bom, pessoal, então a aula de hoje termina por aqui e agora vocês vão fazer exercícios para fixar tudo que a gente estudou. Até a próxima aula!